Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Celedo Lopes e eu sou sócio-diretor do Imaps Data Group, uma empresa de Data Analytics focada nas pessoas. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês palestrando sobre Data Driven Canvas no Congresso Nacional de Ciência de Dados. E eu quero agradecer também, principalmente, aos nossos patrocinadores. Sem eles não poderia ser possível a realização desse evento gratuito em rede nacional. Pessoal, para facilitar o entendimento do Data Driven Canvas, a gente optou por quebrar ele em 4 módulos, tá? O primeiro módulo é o módulo de análise de negócio. A gente acabou apelidando carinhosamente de BA, Business Analyst. É onde a gente vai ouvir e anotar o que o teu usuário final precisa, tá? O segundo módulo é o módulo de UX. Uma vez que eu já sei o que ele precisa, já sei quantos dashboards, quantos reports, eu vou de fato desenhar e mostrar. Tá certo? Não, bota fora. Tá certo? Mais ou menos. Tá certo? Agora sim. Então o UX é isso, é me colocar no lugar daquela pessoa e desenhar o dashboard que ele precisa, certo? O terceiro módulo é o módulo ARC, Canvas ARC, que é onde entra a arquitetura da solução. Nós vamos quebrar em distintos pedacinhos, aí nós vamos, o pessoal mais técnico, vão engraxar as mãos, para saber exatamente de onde vem cada coisa e também fazer especificação técnica e funcional para que uma equipe possa desenvolver depois, beleza? Por último, mas não menos importante, tem o Canvas CAT, que é o catálogo de dados. Ele pode acontecer no final ou ele pode acontecer até no início, ele corre em paralelo. No CAT, nós vamos ouvir os processos macro da empresa e catalogar cada um dos dados que são possíveis a virar documentos originais ou tabela fato para o nosso Data Warehouse para ser usado depois. Beleza? Valeu! Hoje nós vamos falar sobre o Data Driven Canvas aqui com vocês. Mas o que é o Data Driven Canvas e para que serve? Bom, primeiro deixa eu falar um pouquinho mais do histórico, da onde é que surgiu, né? Eu sou Celedo Lopes, eu trabalho há 20 anos com o que hoje se chama de Data Analytics, né? Na minha época lá chamavam de Data Warehouse, Business Intelligence, hoje já se fala em Data Science, Big Data, mas no fundo daria para empacotar toda essa disciplina como Data e Analytics, né? E a gente entende que os principais problemas nas execuções dos projetos de Data Analytics é sempre o fator humano. Claro, eu estou com a ferramenta errada, eu tenho dado incompleto, isso também ocorre. Mas o principal problema realmente é o fator humano, né? E para ajudar a resolver isso, a gente criou o Data Driven Canvas. O que é um canvas, né? Primeiro, um canvas é tão somente um pedaço de papel, pessoal. Sabe o pintor, quando ele senta na frente de uma bonita paisagem, com o pincel na mão? Aquele pedaço de papel envolto ali numa madeira se chama canvas. E ele tem só aquele espaço para tentar reproduzir o que ele está vendo. Se ele erra, ele amassa, bota no lixo, pega outro canvas e começa a desenhar tudo de novo, tá? Baseado nessa experiência do pintor, surgiu alguns anos atrás o Business Model Canvas, que ele faz o quê? Ele ajuda que empresas sintetizem tudo o que eles fazem numa página só. E quando eu conheci o Business Model Canvas, eu fiquei apaixonado e eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer isso para a minha área de atuação, para Data Analytics, né? Eu trabalho há 20 anos com isso e é muito difícil de nós entendermos a necessidade do usuário e transformar isso numa entrega ali no final. Como é que eu podia trazer essa simplicidade do Canvas de negócio para a parte de dados? Bem, eu acho que vale a pena a gente revisitar o que é esse Canvas de negócio, né? Então, imagina o Canvas, se você botar no Google aí, se você botar no Google Business Model Canvas, quiser dar uma pausa aí para dar uma olhada lá, vai aparecer imagem semelhante a essas aqui, certo? O que ele tem? Ele basicamente ele separa em módulos. No centro, ele diz qual é a proposta de valor dessa empresa. Qual é o produto que eu quero entregar para o mercado, o que eu soluciono? Uma proposta de valor. Mais à direita, ele traz a parte dos segmentos de cliente. Para quem que eu vou entregar isso? Daqui a pouco, quando eu começo a segmentar para o cliente, eu volto na proposta de valor e faço ali os meus ajustes que eu tenho necessário, certo? Nesse lado mais de cá, ele lista os parceiros, quem é que está me ajudando a entregar aquilo. Então fica muito claro no meio que eu entrego de valor, à direita para qual é o segmento de cliente e aqui à esquerda a parte dos parceiros que me ajuda. E de uma maneira também muito lógica, ele separa a parte de baixo para a questão financeira. Então, qual é a receita que esse meu cliente me ajuda a gerar com essa proposta de valor? E qual é o custo que eu tenho com esses parceiros? Entendeu que é muito simples, é muito claro, e logo que nasceu ele foi muito usado por investidores que queriam investir em startup. Então dificilmente tu vai ver um investidor que vai ler um
plano de negócio de 15 ou de 50 páginas para sair investindo. Primeiro ele vai querer ver o Canvas, isso virou matéria de mercado, virou não é commodity a palavra certa, mas ele virou uma necessidade básica. Todo startupeiro, né, todo mundo que tem uma empresa que quer um investimento, desenha a sua empresa dessa maneira. E eu posso desenhar tanto uma startup muito pequena, recém-nascida, quanto eu posso desenhar aí a Vale do Rio Doce inteira, dentro de uma página. Entendeu o quão incrível que é tu poder simplificar em uma página apenas, todo um negócio? Isso é incrível. Eu conto para as pessoas que quando eu aprendi essa técnica, eu voltei para casa e fiz 14 aquela noite. 14 canvas de negócio eu desenhei numa noite. Eu desenhei o canvas da IMAPS, eu desenhei o canvas de uma empresa que eu queria ter no futuro, eu desenhei o canvas de um cliente para eu entender, porque se eu entrego o negócio, eu tenho que entender o negócio daquele cliente. E foi realmente muito legal. Eu, digamos assim, fiquei batutando aquilo na minha cabeça. Mas passaram o quê? Passaram uns 2, 3 anos e eu tentando, como é que eu posso trazer essa simplicidade do Canvas de negócio para dentro do Data Analytics? E demorou muito tempo até que eu pude perceber que não era um Canvas só, eu precisava de 2. Porque uma coisa é o dado e a outra coisa é a necessidade do cliente. E aí a gente passou a separar e criamos, então, 2 canvas separados. Um canvas para tratar da necessidade do cliente, que é esse aqui, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre ele. Ele se chama Data Driven Canvas. Vou explicar um pouquinho mais sobre ele. E também criamos este cara aqui, que ele é um template para nós administrar, para nós especificar cada um dos dados. Então, eu tenho... Opa, fechei. Então, eu tenho uma folha dessa aqui para cada departamento, né? Ou para cada, digamos assim, necessidade de usuário, e eu vou ter uma folha dessa aqui para cada dado disponível. Lembra lá do Canvas de negócio? É um para cada empresa ou departamento, né? Esse aqui nós vamos ter um para cada departamento, e esse outro aqui um para cada base de dados que nós vamos trabalhar. Beleza? Vou dar mais detalhes daqui a pouquinho. O Canvas, a ideia do Canvas, como eu falei para vocês, veio do Business Model Canvas. Mas de onde é que veio o conteúdo? O que tem? Quem que a gente se espelhou para a construção do Data Driven Canvas, né? Principalmente nos autores de Balance Scorecard, né, Kaplan e Norton, que busca aquela parte dos objetivos, indicadores, mas também, né, para Kimball e Eamon, que cuidam então mais da parte de Data Warehouse. A gente tentou trazer essas duas disciplinas para uma mesma página. Não foi fácil, mas foi divertido. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? O Canvas é isso aqui, tá? Era nada mais diferente do que um pedaço de papel que a gente imprime grandão. E antes da pandemia, né, a gente imprimia bem grandão e sentava na frente do cliente com ele. Hoje a gente já faz isso de maneira remota. Mas assim como o Canvas de negócio tem aquelas alas bem separado, né? Lembra de cliente e fornecedor? Aqui também nós vamos ter essa primeira ala, onde nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de negócios, estamos falando de pessoas, tá? E essa ala aqui do meio nós estamos falando de dados. E na última de Analytics. People, Data e Analytics, certo? Então, nessa parte aqui do início, onde a gente está ouvindo as pessoas sobre o que ela quer, a primeira coisa que a gente pergunta é: qual é o teu objetivo de negócio? Pessoal, quando a gente pergunta sobre o objetivo de negócio, a gente ouve de tudo, absolutamente de tudo. Do tipo, eu tenho que entregar um relatório. Entregar relatório não é um objetivo de negócio. Qual é o objetivo de negócio? Eu quero aumentar a receita, eu quero reduzir custo, eu quero expandir o meu negócio. Isso é um objetivo de negócio. Não tem problema tu não saber qual é o teu objetivo de negócio. Se tu tá ali só para fazer relatório, não tem problema. Mas traz o cliente do teu relatório para junto da gente, porque daí nós vamos conversar para tentar entender para que vai servir aquele relatório, certo? Beleza? Para que eu vou usar esse produto de dados ali no final, tá? Então, nessa parte do objetivo de negócio, a gente procura saber o que se espera com isso? O que tu quer melhorar? Qual é o objetivo do Canvas? É para ajudar a especificar um dashboard? É para ajudar a especificar um relatório? Eu acho que não, tem que ser maior que isso. O objetivo do Canvas é ajudar um departamento ou uma empresa a se tornar mais data-driven. Isso é importante e eu vou repetir. O objetivo do Data Driven Canvas é tornar uma empresa ou uma área de negócio mais orientada a dados, certo? Então, qual é o teu objetivo? Por exemplo, se eu sou uma indústria, eu posso querer aumentar a produtividade das minhas fábricas.
é um objetivo, aumentar a produtividade é um objetivo. E a gente pergunta qual é a meta, quais são os indicadores e metas que tu tem para isso. Ah, eu tenho que ver quanto eu estou produzindo e coisa e tal. Tá, mas eu tenho que conseguir pintar de verde ou de vermelho. Aqui, uma meta, ela tem que ser muito clara se está melhorando, se está piorando, senão não tem uma solução data-driven. Então, produção não é um bom indicador. Ah, eu quero aumentar a produtividade? Bom, então, o meu indicador pode ser produtividade? Pode ser produtividade, mas qual é a meta? Quanto tu produz por dia? Ah, minha produtividade, se eu conseguir produzir mais do que 100 quilos por pessoa a dia, tá bom. Opa, então nós temos uma meta, 100 quilos por pessoa a dia. Tá clara essa relação, pessoal? Um objetivo de negócio que eu tenho que buscar, uma meta clara que eu tenho para atingir e um indicador para dar essa vazão, certo? E aí eu vou um pouco mais adiante perguntando como é que eu calculo, qual é a fórmula de cálculo que eu vou ter para esse meu indicador. Vamos lá no exemplo da fábrica, né? Eu quero aumentar a produtividade, a minha meta é produzir 100 quilos por pessoa a dia. Qual é que é a fórmula de cálculo? Bom, quantidade produzida dividido de repente por quantidade de pessoas por quantidade de dias. Uma forma de cálculo simples. Vai ter outras bem mais complexas que essa, mas aqui eu vou dar um exemplo simples para vocês. Então eu tenho um objetivo, tenho uma meta e eu sei calcular. Ah, eu quero aumentar a qualidade da entrega. Bom, como é que eu calculo a qualidade? Se você não conseguir, vou repetir, se você não conseguir especificar a teu indicador, ele não pode ser usado. Então tem que ter uma regra clara. Qualidade às vezes é muito subjetivo, né? A não ser que você faça todo um cálculo lá com quantidade de avarias, alguma coisa assim. Mas qualidade tem que tomar cuidado na hora de especificar qual é teu indicador. Ele tem que permitir ser calculado, senão não é um indicador, beleza? Até aqui, então, nós estamos listando os objetivos, os indicadores e eu fico sabendo como calcular. Mas aqui entra uma parte extremamente importante e às vezes é deixado de lado, que é buscar as personas que vão nos ajudar, que vão se engajar a atingir aquele objetivo. E eu também vou mapear quais são as ações que eu espero dela. Por exemplo, quando aquela luzinha ficou vermelha da quantidade de produtividade, lembra? Quem é que tem que receber essa luz vermelha? É o gerente da filial? O gerente da fábrica? Acho que sim. Mas o supervisor também? Eu acho que seria ótimo, daí só com o dado dele. Tá, mas será que alguém lá do comercial também precisa? Porque de repente lá na compra, na hora de vender alguma coisa, ele vai precisar de informação. Então vou mapear na empresa as pessoas que quando receber essa informação verde ou vermelha pode ajudar a atingir aquele objetivo. Entenderam a importância disso? E às vezes eu não preciso de um dashboard muito complexo, tem N produtos de dados, produtos de analytics que eu posso entregar. E às vezes pode ser só um alerta no celular dele dizendo que alguma coisa não está legal. Então, tem que ser feito um trabalho muito legal aqui, dá para fazer um trabalho muito legal aqui de definir muito claro quem são essas pessoas e tem toda uma disciplina de user experience que a gente pode falar mais adiante de como identificar as pessoas e pessoas realmente, a gente gosta de dar nome, é Pedro, João, Antônio e esse Pedro ele é o supervisor, o João é o gerente, o Antônio daqui a pouco é um fornecedor, porque daí eu me coloco no lugar, eu me coloco na pele daquela pessoa, tem todo um trabalho de empatia aqui, para saber, entender a jornada dele, o que ele faz no dia a dia e como é que uma informação a mais poderia ajudar a tornar ele mais data-driven. O objetivo, a meta que ele tem que atingir, como é que eu calculo esse indicador, quem são as pessoas engajadas e que ações elas fariam se esse indicador ficar vermelho, beleza? Então, depois de especificar essa parte mais da pessoa, né, do negócio, a gente vai para a camada de dados. E essa camada é onde gera mais confusão na mente das pessoas, né? Da onde que a gente parte para buscar isso aqui? Eu vou partir pelo menos aqui das fórmulas. Porque na fórmula eu tenho, nesse exemplo que a gente deu, uma produtividade, que ele é a quantidade produzida, dividido pela quantidade de pessoas produzindo, dividido pela quantidade de dias, certo? Aí tem que passar daquele 100, aí fica verdinho. Então esses 3 itens podem virar 3 post-its aqui embaixo. No primeiro post-it a métrica é quantidade produzida. No segundo post-it a métrica é quantidade de pessoas. E no terceiro, quantidade de dias. Certo? Mas eu quero mais coisa, não quero ver só isso. Eu quero, o que tu quer ver mais? Não, mas é que quando eu tenho avaria na máquina, no produto, dá problema. Bom, então a gente bota aqui mais um post-it quantidade de avarias. Que legal, eu posso pedir outras coisas? Pode, vai colocando aqui também. Mas lembrando que o objetivo é atingido
Quando eu consigo fazer aqueles itens que estão na fórmula, certo? Esses aqui são itens, pelo menos os da fórmula, mais itens adicionais. Então, tudo aquilo que eu quero só ver, mas eu não quero necessariamente, não consigo pintar de verde ou de vermelho, ele é uma métrica. E é uma sutil diferença, tá, gente, entre indicador e métrica, tá? Então, um resumão aqui. Indicador só é indicador se eu tiver uma meta para atingir. Senão, ele não é um indicador, ele é uma simples métrica. Parece tudo a mesma coisa, né? Indicador e métrica, mas não é, tá? Vamos convencionar assim. Então, a métrica, ela vem de um lugar original, vem de um lugar de original, e eu posso somar, dividir várias métricas para chegar num indicador, beleza? Aqui do lado de cima, a gente vai trabalhar, então, com os indicadores e aqui com as métricas que eu tenho que buscar. E essas métricas é importante também a gente quebrar em quadrinhos para que elas venham de um e somente um lugar, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 2, 3 sistemas que geram aquela mesma métrica, eu vou botar 2 ou 3 post-its aqui. Daqui a pouco mais vocês vão entender por quê, tá? Então, na minha camada de dados, depois de eu botar as métricas aqui, eu vou vir aqui no zoom aqui, ele pergunta de que sistema que vem essa métrica. Ah, meu sistema aqui, a minha produção, ela vem lá do TOTOS, por exemplo. Ah, legal, então vou botar aqui no meu post-it TOTOS. Tá, e a quantidade de funcionários vem da onde? Vem do TOTOS? Não, meu sistema de RH é outro. Eu tenho, por exemplo, o RM Sistemas. Eu vou botar aqui RM, que é o meu sistema, de RH. Que legal. E quantidade de dias? Também vem do TOTOS, tá? Então eu já consegui medir, anotar a métrica e o sistema. E agora tem uma terceira informação que é chamada documento. Poxa, Celedo, o que é isso, documento? Pessoal, tem uma outra disciplina completamente separada que nós vamos falar mais para frente, chamada catálogo de dados. Tá? Nós vamos ensinar vocês como construir um catálogo de dados. Mas enquanto nós não chegamos lá, eu vou só dar uma explicação muito rápida aqui do que é um documento original. Você vai comprar um refrigerante, você paga e alguém te dá um cupom fiscal. Aquele cupom fiscal ele é um documento, aquilo é importante para a empresa, eles entregam um documento. Você vai receber seu salário, vai receber um pedaço de papel chamado olerite. Olerite entrega a idade, né? Eu acho que eu já passei da idade, ninguém mais recebe olerite. Mas no meu tempo nós recebíamos um contra-cheque que dizia qual é que era o nosso salário. Eu acho que isso não existe, eu não sei qual é o nome que estão chamando hoje. Aquele documento também é um documento original. Tudo que acontece na nossa vida, na vida de uma empresa, se aquilo é importante, ele gera um documento. Eu gosto de um exemplo do gato no estacionamento. Tudo que é importante para uma empresa fica registrado. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica e cruzou um gato pelo estacionamento, cara, essa informação do gato no estacionamento não é importante, não vai ser registrada em lugar nenhum. Agora, se entrou um carro, um veículo e estacionou nesse estacionamento dessa fábrica, provavelmente aquela informação é relativamente importante, vai o segurança com uma pranchetinha e vai anotar à mão a placa do cara, a identidade, caso aconteça algum problema, ele sabe que alguém ingressou. E talvez isso vai ficar num pedaço de papel, porque não é tão importante. Agora, quando essa pessoa sair do carro e pedir para ingressar na fábrica, ele é um visitante, ele vai lá, um fornecedor, vai num certo departamento daquela fábrica, ele vai receber um crachá, ele vai ser cadastrado, e esse crachá ele passa na catraca. Esse dado, esse fato é um fato importante. O fato do gato é muito pouco, zero de importância. O fato de estacionar um carro é relativamente importante, então ele fica em papel. Agora, o fato de ingressar numa fábrica, ele é realmente muito importante e vai ficar em sistema. Então, documento original, pessoal, é isso. Documento original é tudo aquilo que é importante para a empresa e fica registrado. Citei alguns exemplos aqui, um cupom fiscal quando eu faço uma compra, um olerite quando eu vou receber meu salário no final do mês. O gato não, né? O estacionamento talvez não, mas o ingresso de alguém numa fábrica. Então, tudo que é movimentado, um fato que ocorre, ele é gravado num documento original. O pessoal do ATI chama isso de tabela fato. Mas como nós queremos conversar aqui não só com TI, mas também com as áreas de negócio, nós estamos usando o nome documento original para cada tabela fato que acontece dentro do sistema, beleza? Então, aqui, voltando para o Canvas, eu acabei de listar, então, a métrica, quantidade produzida, né? E o sistema, que é TOTOS, e qual é o documento? Aí, o documento, não sei, eu acho que o documento pode ser produção, algum documento assim. Aí nós temos aqui alguns exemplos de documentos, e estão catalogados, se eu fiz o trabalho certo de catálogo de dados, ele vai estar lá junto na área industrial,
eu tenho apontamento da produção, eu tenho planejamento da produção e apontamento da produção. Qual é a diferença? Planejamento é antes de produzir e apontamento é depois que eu produzo. Qual dos dois que tu quer? Ah, obviamente é depois que eu produzo. Entendeu que tem uma diferença entre um documento original e outro? Então, para nós saber a quantidade produzida, o documento que eu vou fazer é apontamento da produção. E aqui importante, ó, no momento que eu definir o documento, eu já boto um post-it aqui embaixo também, que essa base que eu estou construindo, ela já vai entrar para self-service. E qual é o documento que eu vou precisar na hora de fazer aqui qual é o documento original da métrica quantidade de funcionários? Ah, pode ser quadro, folha, pontos, tá mais para quadro, né? Então eu vou ter lá meu catálogo, eu vou botar aqui quadro de funcionários. E para a métrica quantidade de dias, também está lá no apontamento da produção. Para avarias, eu posso ter um catálogo lá, eu posso ter o apontamento de cada avaria que acontece nas máquinas. Beleza? Fechei aqui com vocês, então, a parte de dados, né, explicando que a diferença entre uma métrica e uma meta e a importância de, para cada dado desse, eu poder dizer qual é o sistema original e qual é o documento original. Beleza? Na parte de dados é isso. Bem, pessoal, nós já falamos da camada de People, já falamos da camada de Data e agora nós vamos falar da camada de Analytics. O que é Analytics? Analytics é aquilo que nós, pessoas, usamos para ver os dados. Como é que a gente toca no dado? A gente toca no dado através do Analytics, tá? Pessoal, são vários os componentes de Analytics, vários os tipos possíveis de Analytics. Aqui a gente listou 3, né? Que é Dashboards, Self-Services e reports, mas pode ter algoritmo, pode ter automação, pode ter alerta, tem diversos possíveis, tá? Então fique à vontade para distribuir post-its aqui conforme os dados que você percebe que tem, certo? O que geralmente a pessoa pede? Pede um dashboard, eu quero um dashboard, eu quero um dashboard. E alguns departamentos, e algumas empresas que a gente chega, eu quero um relatório, eu quero um relatório, eu quero um relatório. Então, independente do que o teu usuário te pediu, nós vamos usar o Canvas para identificar qual é o melhor componente de Analytics que ele de fato precisa. Repetindo, não o que ele quer, o que ele precisa. Então eu vou falar um pouquinho desses 3 tipos aqui, tá? E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre algumas variações. Toda essa camada de dados pode ser entregue para as pessoas através de pelo menos esses 3 tipos de Analytics. O mais comum deles é um dashboard. Algo que fica numa TV, lá no escritório, ou no notebook quando eu vou abrir, ou no meu tablet para eu olhar todo dia de manhã. Um dashboard, geralmente eu clico, movimento, certo? E um outro entregável é o relatório. O relatório é geralmente algo mais estático, algo mais com tabela, que eu vou enviar, de repente, num PDF para alguém numa certa periodicidade, tá? E a gente costuma dizer que o dashboard, ele é para gestores. E um gestor, ele tem pouco tempo para ficar analisando um dado. Então, o que ele tem que fazer? Esse dashboard tem que ser muito visual. Esse dashboard ele tem que estar pintado de verde ou de vermelho, grifando aquelas coisas que não estão legais. Algumas pessoas gostam de pintar de amarelo, mas eu vou repetir o que eu já disse outra vez. Amarelo é para os fracos. Se não tá bom, pinta de vermelho e a gente vai entender, certo? Então, o dashboard é isso. O dashboard ele tem que trazer destaque. Ele vai usar alguns gráficos diferentes ali, uma N infinidade de gráficos que eu posso utilizar, mas sempre tentando destacar o que não tá bom, porque daí alguém toma uma decisão. Então, o dashboard é para gestor. Pode permitir que seja clicável, coisa e tal? Pode, mas não é para ele ficar lá massageando o dado. Então, a gente separou nesses 3 grupos, principalmente porque a etapa mais estratégica, né, a gestão, a diretoria, vai ter nesse dashboard. E ele tem uma etapa mais intermediária, mais tática, digamos assim, que é para o analista. Esse analista precisa de self-service, porque nem tudo vai estar naquele dashboard. A gente tenta fazer com que o dashboard, a gente sugere que o dashboard seja algo de uma página só. Uma TV, uma tela do meu tablet, com 4, 5, 6 indicadores no máximo, certo? Já o self-service, quando alguma coisa não está aqui, esse diretor ele vai no seu analista e o que aconteceu. E é importante ele ter uma base que tenha, por exemplo, tudo sobre produção, para ele entender por que a produtividade não está boa. Uma outra base que tenha tudo, por exemplo, sobre quadro de funcionários, para ele entender por que aquele funcionário não estava na fábrica no dia que era previsto. Uma base que tenha tudo sobre avarias, para que ele possa tentar entender quais são as máquinas que estão tendo mais avaria. Entenderam a diferença de um dashboard
para um Self-Service Analytics, o dashboard eu já sei qual é o problema de negócio, eu consigo pintar de verde ou de vermelha. O Self-Service ele serve para detalhar este cara aqui e ele é entregue para o analista. A função do analista ele é justamente de ficar pesquisando, olhando o dado, tentando achar o que deu errado. O gerente tem pouquíssimo tempo. E tem um terceiro grupo de personas que é o executor. Esse executor, nesse exemplo que a gente está dando da fábrica, pode ser quem? Pode ser lá o operador da máquina ou o encarregado daquele departamento, entendeu? Esse cara, assim como um gestor, ele também tem menos tempo para análise, ele precisa de uma informação mais operacional. Mas mesmo assim, uma operação guiada, nada de relatórios de várias páginas, certo? Quando a gente fala aqui para executores, nós vamos pensar qual é a informação que esse cara precisa para uma tomada de decisão, muito rápida, certo? Então, de repente um relatório diário dizendo o que deu errado no dia anterior, ou um resumo semanal do que está acontecendo, mas também pintando de verde e vermelho. A gente não faz mais aquilo de ficar mandando relatório de 15 páginas para as pessoas, certo? Se você ainda faz isso, por favor, pare de mandar relatório de 15 páginas porque ninguém lê. Só fica um monte de relatório lá. Ah, mas como é que o cara vai ter informação? Através do self-service, aqui ele tira o que ele quiser, certo? Então, dashboards é muito guiado, verde ou vermelho. Relatório também guiado, verde ou vermelho. E aqui no self-service que nós vamos entregar para que os analistas consigam tirar o máximo da informação. Então, aqui analisando as pessoas engajadas, nós vamos tentar entender o nível hierárquico e a interação que ela tem para pensar qual é o tipo de produto de analytics que nós vamos entregar, certo? Outros produtos, como eu falei, são o próprio algoritmo. Eu posso fazer um algoritmo de data science para tentar prever alguma coisa e esse algoritmo vai ser incorporado ou num dashboard, ou no relatório, ou ainda mais forte, ele vai automatizar um processo. Eu posso fazer uma automação, eu posso tomar micro decisões com base no que o dado leu. Certo? Então, além desses três aqui, eu posso fazer algoritmos de data science, eu posso fazer automações, né? Um processo que vai funcionar de maneira automática, guiado pelo dado. Um exemplo clássico disso é, você está sempre em São Paulo com seu cartão de crédito, lá pelas tantas você vai para Bahia e compra uma TV na Casas Bahia, péssima piada, né? Mas você está na Bahia e resolveu fazer uma compra maior. É muito normal da operadora de cartão de crédito te cortar, não autorizou. Por quê? Porque o teu comportamento é comprar em São Paulo e quando tu compra na Bahia ele pode ser cortado. O que foi isso? Alguém estudou que esse comportamento poderia ser uma fraude e automatizou, não passou por um ser humano, beleza? Então esse é um dos produtos. O Gartner elenca cerca de 12. E aqui para simplificar a análise a gente colocou os três principais, mas tem diversos, tá? Outra particularidade que nós temos aqui ainda dentro da parte de Analytics é priorizar as demandas, tá? Então vai ter um pontilhadinho aqui, depois a gente projeta aqui com mais facilidade, que separa MVP1 de MVP2, tá? E aí eu vou botando os post-its ou do lado de cima ou do lado de baixo desse pontilhado, tá? E o que significa MVP1? É a menor produto viável. Lembra daquela piada, daquela história que se eu quero ter um carro, quem sabe eu te entrego primeiro um patinete, primeiro um skate, depois um patinete, depois uma bicicleta, depois uma moto. Daqui a pouco tu vê que tu nem precisava de um carro, uma moto era suficiente para ti. E aí eu fiz entregas menores e consegui satisfazer a tua necessidade de se locomover sem gastar com um carro, por exemplo, né? Aqui é a mesma coisa, nós vamos ainda durante a entrevista com a área de negócio, nós vamos priorizar quais são as bases de dados mais importantes para fazer self-service, quais são os dashboards mais importantes para entregar e quais são os reports mais importantes para entregar também. O resultado final desta conversa é uma lista, um backlog de itens a ser desenvolvido e muito claro para quem vai receber, que ele vai ter que construir primeiro essas bases de dados, depois pode ser feito esses dashboards e depois aquele lá, e você vai ter não uma solução que leva vários meses para ficar pronto, mas um formato de desenvolvimento que permite entregas gradativas. Beleza, pessoal? Isso é o Canvas, um mapa visual que nos ajuda a fazer um entendimento, tornar uma área mais orientada a dados e também priorizar as principais demandas para isso. Beleza?
Então, pessoal, para fechar essa parte do Analytics, eu convido vocês a ter sempre isso em mente, tá? Dashboards são para gestores e gestores não têm tempo. Então, entreguem uma página para eles. Tente ao máximo simplificar, usar os atributos de User Experience, UX, para entregar uma página muito clara para eles, certo? Os analistas, eles sim vão clicar, vão desmembrar e vão fazer de tudo. Mas tente também entregar em uma página de uma maneira que ele consiga tirar qualquer informação. Nós temos uma técnica que nós vamos explicar mais adiante de como entregar em uma página um self-service analytics que permita em menos de 3 cliques tirar qualquer informação sobre aquela base. Então, gestores, dashboards para gestores, eles têm pouco tempo, self-service para analistas. Não complique, não coloque várias páginas que fique difícil do cara lembrar onde é que está. Tente entregar de uma maneira suave esse Self-Service Analytics, certo? E por último, Reports. Esse cara é o que menos tem tempo mesmo. Esse cara é o comprador, ele é o vendedor, ele é o operador lá na ponta. Ele não vai ficar analisando um relatório complexo. Então diga assim para ele, cara, tu não está atingindo a meta e tu não telefonou para esses clientes. Estão aqui os telefones dos teus 5 principais clientes que tu não ligou hoje. Uma ação bem dirigida aqui para a parte de reportes. Um exemplo que eu sempre dou aqui na parte do reportes é o exemplo da Uber, né? A Uber não adiantaria ter um dash por lá nos Estados Unidos mostrando tudo que acontece, ter um monte de self-service analytics para os analistas de negócio da Uber ficar entendendo o que está acontecendo se não tivesse um relatório entregue o tempo todo para o cara lá da ponta, que é o motorista. É o motorista da Uber que ele vai olhar, eu estou guiando num bairro onde é 1 para 1 o preço, agora se eu for para aquele outro bairro eu vou ganhar 3,5 para cada corrida, certo? O preço dinâmico é um exemplo clássico de Data Driven. A Uber é uma das empresas mais Data Driven que eu conheço, porque ela faz o quê? Ela entrega a informação lá na ponta, ela usa o dado para entregar a operação lá na ponta, que é para quem está executando, não para quem fica sentado atrás da mesa com na mão. Tu vai ter que editar essa parte, né? No módulo anterior, que a gente também chama de Canvas BA, Canvas de análise de negócio, a gente aprendeu como que a gente preenche isso aqui na frente do nosso usuário de negócio, né? Para tornar aquela área mais data-driven. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é UX, User Experience, ok? Então tá, o Canvas de UX é um Canvas muito complexo, ele é um pedaço de papel em branco. Esse aqui é o Canvas mais parecido com o Canvas do pintor, lembra? Porque aqui nós vamos ter toda a liberdade para pintar exatamente o que ele quer. Imagine que esse cara já está preenchido, né? E que você entende que ele vai precisar, por exemplo, de um dashboard e 2 reports. Então, nós vamos precisar de 2 páginas dessas. Uma página dessa para o dashboard e outras 2 para o report. Celedo, e se eu errar? Se eu errar, tu vai fazer assim, ó. Eu adoro esse barulho. E nós vamos começar tudo de novo, beleza? Então, vamos pensar que eu tenho que entregar naquele exemplo anterior um dashboard para o meu diretor industrial, beleza? Quem são as pessoas engajadas que eu vi no Canvas? Eu tenho diretor industrial, eu tenho gerente de cada uma das minhas fábricas, eu tenho até o pessoal do RH, certo? Então eu vou desenhar aqui o dashboard do industrial. O que eu posso botar aqui? Eu posso botar uma pizza, eu posso botar um KPI, eu posso botar um gráfico de bolhas, eu posso botar aquele gráfico que mais fizer sentido, mas eu vou pensar o seguinte, ó, eu tenho que resolver um problema de negócio. Qual é meu principal KPI? É produtividade, então provavelmente eu vou botar aqui 100, né, que a gente falou que seria a nossa meta, então eu estou aqui, por exemplo, a 97%, eu estou a 97%, posso botar aqui sobre 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um pontinho aqui ou alguma informação vermelha, porque eu não estou atingindo. Eu posso também botar aqui que mesmo a 97 ele está subindo, só que não atingiu. Eu posso botar um gráfico de evolução dizendo como é que eu estou. Eu posso usar um gráficozinhos daqueles de bolha que o pessoal adora, dizendo quem são as fábricas
que estão com mais ou menos produtivas. Eu posso usar o que eu quiser, mas sempre pensando que eu vou ter que facilitar a vida do meu diretor para que ele olhe para isso e entenda perfeitamente o que está acontecendo. Então, quando tu vai trabalhar um dashboard mais estratégico, tu pensa assim, ó, a ação geralmente de um diretor, quando algo não dá certo, é pegar o telefone e ligar para alguém. E aí, o que houve que teu número está vermelho? Então é importante que cada elemento represente essa pessoa que vai receber o telefonema. Se tu tem 9 fábricas, 10 fábricas, tem que ter 10 bolinhas muito claras aqui para ele ter para quem ligar. Vocês estão entendendo isso? É um comportamento de dado completamente diferente. Então tu tem que sentar do lado desse diretor algumas horas para botar isso. O que eu posso botar de informação aqui? A minha única limitação é que esse dado tem que estar descrito aqui. Ah, mas se surgir uma necessidade diferente de dado, você volta aqui, coloca aquele cara e negocia se precisa entrar na V1 ou se eu posso fazer uma V2. E aí você pode até criar duas aqui, ó. Tu pode botar a versão lá, V1, e fazer um outro igual V2 com aqueles dados a mais. E assim a gente negocia. Você já sabe que você vai ter uma prévia de entrega aqui e você vai construir o que pode ser feito na primeira versão e o que pode ser feito nas versões posteriores para esse dashboard do diretor. Beleza? Fez sentido? Ah, mas eu também tenho que fazer agora os relatórios. Para quais personas? Ah, é o gerente da fábrica. Legal. E também o cara do RH. Lembra que ele também está envolvido, porque ele pode não fornecer as pessoas que a gente precisa? Então a gente vai virar a página do dashboard e vamos dizer que agora é um report e ele é, por exemplo, diário. Todo dia de manhã. A gente entendeu na jornada que ele precisa daquela informação. E aí nós vamos construir aqui dentro a pizza, tudo que for necessário, né? Esse cara quer mais tabela, mas vamos tentar não fugir de uma página só, tá? Se alguém te pedir um relatório com 15 páginas, esse cara não quer um relatório. E aí, de repente, o que ele quer é a outra ferramenta, aquela lá de self-service, porque de repente aquele gerente ele é mais analítico, ou ele está pensando no analista dele. Então é sempre bom você também especificar o que vai ter na parte de analytics, tá? E aqui nós vamos dizer se esse relatório ele é mensal, ele é diário. A gente utiliza a caneta, ou utilizava a caneta antes da pandemia, né? Agora na pandemia nós estamos no momento tudo online. Então nós temos mecanismos para entrar online com as pessoas, né, e fazer essa criação, essa cocriação. Se faz um rascunho realmente a caneta e depois isso é passado a limpo para dar identidade visual, para ficar mais claro, certo? Então, gente, a parte de UX é isso. Recapitulando, a gente vê quem são as pessoas engajadas e quais são as ações delas. Ah, eu tenho uma reunião semanal de tal coisa, eu tenho uma reunião trimestral com o conselho. E vão surgindo dashboards e reportes para atingir esses processos que já existem. Ah, mas Celedo, eu posso criar um processo novo? Pode. Pode criar um processo novo. Mas é muito melhor que você enquadre um dashboard, um relatório num processo que já existe do que mudar uma cultura, tá? Então eu primeiro procuro preencher aqueles momentos analíticos, que é me preparar para uma reunião regular, e depois sim criar a mudança de processo. Mas dá para fazer sim, tá? Então, nesses dois aqui, a gente está nessa etapa então que nós estamos falando de User Experience, nós vamos revisitar os engajados e as ações e construir dashboards e reports matadores, que digam só o que precisa saber naquele momento. Mas se eu quiser mais informação, aí eu venho aqui no Self-Service que nós vamos falar na próxima temática, beleza? Pessoal, uma dica importante para quem for fazer essa parte de UX, tá? O UX é se colocar no lugar da persona, é empatia, é treinar empatia. Então, se eu fiz um canvas e eu disse que vai ter um diretor, 2 gerentes e um supervisor, e eu sou um analista que estou desenhando isso, eu posso fazer uma primeira versão do que eu acho que ele precisa, mas eu vou precisar do diretor, tá? Então, um dos principais erros de Data Analytics é a gente fazer o que eu acho que ele precisa, tá? Então, óbvio que nós não vamos querer chamar esse diretor para ficar 5 tardes do nosso lado especificando o dashboard. Não tem tempo para isso. O analista vai especificar o dashboard dele, tá? Mas todas as informações que vocês precisam vão estar aqui no Self-Service Analytics para vocês buscar N informações, mas na hora de fazer o dashboard do diretor, a gente precisa do diretor na sala.
Na hora de fazer o relatório do gestor, nós vamos precisar, mas são 15 gestores. Escolhe um ou dois, que são aqueles que dão mais ideias e coisa e tal. Sempre tem essas pessoas na empresa. Um personagem que personifica uma posição. Então, para gerente de fábrica, e você tem 10 fábricas, traga um gerente que seja o mais criativo, que seja o que está performando melhor, e ele vai te ajudar a desenhar ou pelo menos refinar o dashboard que vai ser entregue para aqueles 10 gestores, tá? Não dá para fazer o X, que é a experiência do usuário, sem o usuário junto. Bom, vamos continuando aqui. No primeiro módulo, que é o de análise de negócio, né, o Canvas BA, nós mostramos este Canvas aqui e como preencher. Legal? No segundo módulo, que é de User Experience, a gente fez o quê? A gente trabalhou com isso aqui, que é uma página em branco, né? E aí você tem liberdade de desenhar o que quiser para resolver isso aqui, o dashboard e o report. O que nós vamos entrar agora? Agora nós vamos entrar no terceiro módulo, que é o Canvas Arc. É o Canvas de arquitetura da solução. Agora é a vez dos técnicos. Até então estava só o pessoal de negócio, agora é a vez dos técnicos. E nós vamos começar por aqui, ó. Lembra que esse aqui, para cada documento original, nós ia buscar uma tela para self-service? É isso que nós vamos começar por aqui, o nosso de self, tá? Então tem esse Canvas aqui, ó, né? Que a gente projetou lá quando nasceu o Canvas, ele já conseguiu nascer. Lembra que eu comentei com vocês que o Canvas de negócio é um só porque é um por empresa? E eu precisei primeiramente separar na minha mente que tu vai ter um desse por departamento e um desse por camada de dados? É isso que nós vamos fazer agora, tá? Vamos começar então por este documento, que se eu vou ter que dar naquele exemplo lá, apontamento da produção, eu vou fazer uma folha dessas. Ah, mas eu quero também o quadro de funcionários, eu vou fazer uma segunda folha dessas. Ah, mas e se eu quiser fazer agora relativo às avarias? Eu vou fazer uma outra. E assim por diante. Para cada documento original, eu vou criar um desses, tá? E o que tem nesse documento? O que ele tem de tão diferente? Olhando aqui, parece até uma tela de dashboard, né? É o que parece ser uma tela de dashboard. Mas é um dashboard projetado para Analytics, tá? Esse cara ele tem uma função, que é o seguinte: qualquer pessoa com essa tela tem que conseguir tirar qualquer informação sobre essa base de dados em menos de 3 cliques. Repetindo, qualquer pessoa tem que conseguir tirar qualquer informação em menos de 3 cliques, tá? Então, como é que a gente organiza essa informação? Na hora da especificação, a gente coloca lá o nome do documento, por exemplo, apontamento da produção, e aqui à esquerda a gente anota as métricas. Você lembra do que é isso, métrica? É o mesmo carinha que estava aqui, só que agora nós vamos dar um zoom muito maior naquela base de dados, tá? A gente costuma dizer que em Analytics eu tenho basicamente 3 coisas. Ou eu tenho uma métrica, ou eu tenho uma dimensão, ou eu tenho um formato de análise. Para facilitar aqui, o que a gente fez? A gente congelou o formato de análise, e aí nós só temos que se preocupar com métricas e dimensões. Então, se eu tenho lá um documento original, para o pessoal de TI, tabela fato, se eu tenho lá um documento original, o que eu vou fazer? Eu vou listar aqui as métricas, são aqueles caras somáveis, né? Vamos supor que fosse um exemplo de vendas aqui, tá? O cupom fiscal, lembra que eu comentei? Vai lá comprar um refrigerante, sai um cupom fiscal. O que são métricas num cupom fiscal? Eu tenho valor vendido, quantidade de itens, eu posso ter o ticket médio, eu vou ter essas métricas, eu vou anotando elas aqui, sai todas do cupom. E o que são as dimensões? Dimensões é tudo aquilo que eu posso botar a palavra por na frente. Eu gosto de usar uma regra semelhante à regra da crase, né? Como é que eu faço com a crases? Ó, troca a palavra por uma palavra masculina. Se eu trocar por ao, tem crase. Eu vou à praia. Se eu vou ao cinema, opa, então aquele A é craseado. A mesma coisa a gente vai fazer para dimensões. Se eu conseguir botar a palavra por na frente, significa então que ele é uma dimensão. Por exemplo, eu posso ver o valor vendido por cliente, por fornecedor, por tipo de produto, por região, certo? Então tem a palavra por, a dimensão. Eu vou anotar aqui o quê? Cliente, fornecedor, pedido, vendedor e assim por diante, tá? E do lado de cá eu vou botar as minhas métricas, tá? É importante que esse documento, ele tenha um nome, né? O documento origem, por exemplo, notas de venda, e ele tem um sistema original, por exemplo, SAP. Eu tenho um mês de referência, vai ficar mais claro por que eu vou ter esse mês de referência, que eu já vou usar isso aqui para teste, e que eu tenho uma versão. Eu vou construir aqui a versão 1.1, daqui a pouco, quando eu chegar lá para olhar dentro do banco de dados, eu ver que não faz menor sentido aquela versão,
O que eu vou fazer? Eu vou destacar esse papel, que já não me serve mais. Eu vou amassar esse papel e vou botar fora e vou fazer a versão 1.2. Antes da pandemia era mais divertido que a gente vivia botando papel fora. Hoje a gente simplesmente deleta um arquivo de PPT e cria outro. E aí eu vou criar essa segunda versão. E vou evoluindo. Então, aqui, por exemplo, eu vou botar esses dois gráficos. Eu posso dizer, por exemplo, que aqui eu quero ver valor de venda por cliente, certo? Que é uma análise factível. Valor de venda por cliente, mas venda por cliente aqui. E aqui eu posso ver venda por produto. Mas se eu quiser, eu posso trocar o por, porque todos aqueles itens que estão lá como dimensões eu posso trocar. Em vez de eu ver vendas por cliente, eu posso ver vendas por UF, RS, Santa Catarina, Paraná. E naquele cara lá, em vez de ver venda por produto, eu posso ver venda por fornecedor. Aí vai estar o nome de cada um dos fornecedores. Entenderam que se eu tenho 15 dimensões aqui, eu vou deixar as 15 dimensões disponíveis para trocar o que eu vou ver. Se eu tiver 10 métricas aqui, eu vou deixar as 10 métricas disponíveis aqui em cima para trocar. Então, literalmente, eu tenho que conseguir ver qualquer coisa por qualquer coisa numa mesma página. Celedo, mas o que eu gosto mesmo é de pizza. Eu não gosto de gráficos assim. Eu não podia ser uma pizza? Pode ser uma pizza. Mas a gente recomenda que a primeira entrega seja com esses gráficos, porque a gente já fez várias vezes e descobriu que com esses 3 gráficos, 2 de ranking e 1 de evolução, e mais os KPIs que vai estar aqui do lado, eu consigo resolver qualquer problema de negócio com esses 3 gráficos. Se depois de você receber essa informação e quiser trocar, e você tem um curso na ferramenta que foi entregue, você vai lá e troca. Mas recomendamos que a entrega inicial seja assim, tá? Eu fiz uma vez um curso de parrija, e o mestre parrigeiro que me deu o curso, ele me diz o seguinte: a carne não é no ponto do cliente, ela é no ponto do parrigeiro. Eu achei meio estranha aquela fala dele, e aí ele me explicou, por exemplo, uma picanha. Se alguém me pede uma picanha bem passado, eu saio de trás da churrasqueira, vou lá e vou na mesa e explico: olha, picanha não fica bom bem passado. Eu conheço de carnes. Então, se você quer uma carne bem passada, eu posso te trazer um entrecô, ou então uma picanha ao ponto. Entenderam isso? Você que conhece de dados tem que chegar para o teu cliente e dizer: não vai ficar bom tal gráfico, o melhor gráfico é o outro. Empodere-se do conhecimento que você tem de Data Analytics, beleza? Então, indo adiante aqui, pessoal, eu já expliquei que nós vamos ter métricas à esquerda, que nós vamos ter dimensões à direita, que nós vamos ter 2 gráficos simples que podem ser alterados o que eu quero e que vai ter uma evolução. E aqui eu vou usar o quê? A dimensão de tempo, né? Para eu ver, posso ver às vezes por ano, por mês, por semana, por dia. São as opções que ele vai ter. Então, a gente diz que com essa informação na mão, ele consegue tirar qualquer informação. Do lado de cá, na hora de implementar, a gente também consegue colocar uma tabela dinâmica que permite trocar qualquer informação, certo? Importante também é a gente registrar no rodapé do documento, de repente na edição alguém coloca aqui o rodapé, mas identificar 4 informações muito importantes antes de começar o projeto, tá? A primeira é quem é o Data Owner, quem é a pessoa que vai homologar esse dado depois de pronto. Quem que é o dono deste dado? Vamos supor que aqui seja a venda. Aí alguém vai dizer: é o Pedro da TI. Não, TI não pode ser dono de dado. TI é fiel depositária, vai guardar o dado de alguém, mas eu preciso de um dono. Então o dono, entendi, é alguém do comercial. Beleza, o Jorge então. Beleza, você vai anotar aqui o nome do Jorge aqui embaixo, certo? E aí nós vamos chamar o Jorge para a conversa. Eu estou no meio, né, do Canvas de arquitetura. Eu preciso conversar com as pessoas que são donas daqueles dados que fazem parte da solução. E eu vou chamar o Jorge, vou explicar o que a gente está fazendo e vou perguntar para o Jorge: Jorge, isso aqui é sobre vendas. Quanto tu vendeu no mês passado? Se o Jorge não souber de cabeça, nós estamos falando com a pessoa errada, certo? O dono de um dado, o dono do dado da indústria, ele sabe quanto que eu produzi no mês passado. O dono do dado RH, ele sabe quantos funcionários eu tenho, ele sabe de cabeça. Ou ele sabe qual é a tela do computador que ele vai dar um F5 lá para atualizar para ver o que vem. Ele não vai fazer uma consulta SQL para descobrir aquele dado. Ele sabe de cabeça ou ele vai ver no sistema. Esse é o dono do dado. E ele vai anotar 500. E aí eu vou perguntar para o Jorge: Jorge, quando tu precisa de um relatório, tirar essa informação do sistema, da onde que tu busca essa informação? Quem te ajuda a tirar um relatório, a fazer uma consulta? E ele vai dizer: geralmente é o Pedro da TI. Beleza, e nós vamos chamar o Pedro para a conversa. Entendeu que eu não estou falando
de experiência de usuário, eu não estou mais falando de objetivo de negócio, eu estou tentando libertar um dado para self-service. Então eu preciso de duas pessoas aqui. O Jorge, que é o dono do dado, e o Pedro, que é o analista de TI, que costuma atender o Jorge lá da TI sobre aquela informação comercial. Ele conhece tudo, aqui a gente viu que é SAP, né? Ele conhece tudo sobre SAP. E aí a gente vai chamar o Pedro para conversa. E Pedro, tu consegue fazer uma consulta para chegar nesse 500 aqui? E o Pedro, claro, consigo. Se ele disser não consigo fazer a consulta, nós estamos falando com a pessoa errada, entendeu? Então eu preciso de alguém que seja dono do dado e o outro que saiba consultar isso na base de dados. Quando o Pedro certo fizer a consulta, 100% das vezes o número não bate. Ele vai dizer, achei 450. Boa, o Jorge disse que era 500, mostrou ali no SAP que é 500, tu está dizendo que é 450. Então eu acho que está faltando vocês dois conversar um pouquinho mais, definir as regras, daqui a pouco um considera devoluções, o outro não considera devoluções, ou um está dizendo que é com imposto, o outro é sem imposto, deixa esses caras conversando. Eu estou ali como consultor de analytics, eu vou ajudar a fazer aquele dashboard. Mas se o dono do dado não consegue conversar com... Não digo não consegue conversar, mas se o dono do dado e o cara que está acostumado a fazer as consultas não tem as mesmas condições muito claras, deixa eles conversar um pouco, ajuda eles nesse quesito. Quando o número for idêntico, os dois acharam 492, esse projeto aqui está pronto para começar. Celeno, tu está me dizendo então que tu não começa um projeto se o dado não está correto? Gostaria de dizer, né? Às vezes a gente até começa, mas todas as vezes que eu comecei um projeto antes eu acabei me arrependendo. Então recomendamos que nessa etapa de arquitetura que se coloque o dono do dado em contato com os analistas do sistema de origem para se ter essa especificação. E lembrando, gente, nós vamos ter um desse para compra, um desse para venda, um desse para estoque, um desse para apontamento. Então, se você se organizar direitinho, você vai ter uma pilha de possíveis dados a ser construído e vai ser um tempo de qualidade com cada um desses aqui para que o projeto de desenvolvimento seja mais claro. Na hora de chegar no desenvolvedor, vai ficar melhor empacotado, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma pré-homologação antes de começar o projeto. Certo? E quando a gente realmente consegue convencer o cliente da importância disso, os projetos acabam tendo muito menor o tempo de homologação. O projeto depois acaba ficando muito mais rápido. Recapitulando, dentro da parte de arquitetura, uma das principais entregáveis é especificar, entender quantos componentes desses aqui eu vou precisar, especificar para cada um daqueles ali, que é o Self-Service Analytics, especificar uma tela dessas, encontrar quem é o owner daquela informação, o data owner, e chamar também a pessoa que é responsável por esses dados, até que o dado seja mais parecido, né, antes de começar o projeto, especifica métricas de um lado, dimensões do outro, e acorda entre as áreas que nós vamos fazer primeiro um entregável assim, mais fácil de utilizar. Beleza? Essa é a primeira parte aí da parte de arquitetura, resolver isso aqui. Pessoal, ainda na parte de Arc, né, que é a arquitetura da solução, nós já temos um canvas desse preenchido, nós já identificamos, por exemplo, que se espera um dashboard, 2 reports e 3 self-service data marts, e a gente já mostrou como fazer um data mart desse aqui. Vamos supor que seja compra, venda, estoque, eu vou ter um para compra, um para vendas e um para estoque, beleza? Mas só isso não é suficiente, né? Eu preciso de ter a arquitetura da solução como um todo. Então, assim, a gente desenha, e aí eu saio completamente da versão papel e entro para uma versão digital, onde a gente desenha um grande mapa do que vai ser feita essa arquitetura, né? Lá no final eu vou ter um dashboard e 2 relatórios, eu vou mostrar todo o caminho que tem este dado aqui, desde sair do SAP, ter uma extração, ter uma transformação e ser disponibilizado nessa tela. Quais são as tabelas que eu vou usar nesse processo. É um curso bem técnico, tá? Mais para os arquitetos e para os desenvolvedores mesmo. E eu também vou desenhar, quando eu for para o módulo de compras, a extração dele dentro do SAP, como é que eu transformo até chegar aqui. E se eu for lá, por exemplo, no módulo de RH, não é o SAP, é no RM Sistemas, quais tabelas eu extraio, como é que eu transformo. Eu vou desenhar aquela tão famosa Star Schema, né? Deixa eu fazer um rabisco aqui. Quem é de TI, né, e trabalha com BI, né, sabe que a gente tem, né, a tabela fato,
uma série de tabelas dimensionais do lado, fazendo um esquema. Acho que não vai ficar bom aqui no desenho, mas basicamente a gente desenha como é que vai ser a experiência. Todo esse trabalho a gente faz nessa parte, a gente ensina a fazer essa parte de modelagem mesmo do Data Warehouse para permitir essa visualização. E também a correlação entre elas. O entregável final dessa parte de arquitetura é uma lista já numa ferramenta de gestão de projeto, como um Trello, ou um Gira, ou algum outro, de quais são as atividades que tem que ser feito, todas as atividades para fazer esse, para fazer aquele outro, para vir nesse aqui, certo? Também ajudando a estimar o tempo conforme a produtividade da sua equipe. Então, essa parte da arquitetura vai ajudar vocês a construir esse cara aqui no final. Então, estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o que tem no Canvas de arquitetura, né? Que é aquele módulo do Canvas que a gente levanta o capô para ver o que tem por baixo, né? Vocês já viram lá uma série de documentos que a gente usou ali em papel, né? Que eu estava com o Canvas na mão agora há pouco. Aqui vocês vão ver que está o Canvas já a versão digital dele. É um dos documentos que tem na parte de arquitetura. Nós vamos transcrever tudo que estava em post-it aqui para o digital. E ele é um de vários documentos. Aqui tem uma dezena de documentos que a gente vai usar durante essa especificação técnica. O objetivo do Canvas Arc é justamente concluir a especificação funcional e fazer a especificação técnica da solução, beleza? Aqui é o Canvas que a gente já mostrou. A gente vai usar podemos usar até post-it de cor diferente aqui para mostrar as origens de cada dado. Por trás desse cara aqui, né, ele tem o quê? Ele tem essa camada bem da arquitetura mesmo, ó, tá vendo? O que tem por debaixo do capô? Para resolver, por exemplo, aquele dashboard e aquele relatório, tá? Tem toda uma questão de construção aqui. Deixa eu melhorar o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Por exemplo, para eu ter o dashboard report, o dashboard A e o report B, por exemplo, eu tenho que ir lá no dado de origem, que vem do SAP, do TOTOS, ou de algum outro lugar, e eu listei, por exemplo, que eu vou ter uma base de dados lá. Lembra que a gente chamou de documento de origem ou de tabela fato? O mercado também chama de Data Mart. Então aqui já está com um nome um pouco mais técnico, que é um material bem mais técnico, né? Então digamos que eu vou ter que construir 3, 4 Data Marts para construir aquele dashboard. Aqui pode ser um de compras, um de vendas, um de estoque. E esse dado está no original lá no SAP. Aqui é algo bem alto nível, tá? A gente não vai entrar no nível de nome exato da tabela. É só para a gente saber o que compõe aquela solução. Então eu vou ter esses 3 Data Marts lá na origem. Eu vou ter os dados detalhados, que pode estar, por exemplo, num SAP HANA, ou num Oracle, ou num outro sistema, tá? E eu vou ter aqui já com um nome lógico que vai ficar, aquele Data Mart, por exemplo, compras detalhado, vendas detalhado, estoque detalhados, e assim por diante. E eu posso ou não sumarizar. Depois eu vou explicar para vocês como é que dentro do curso a gente vai saber quando precisa e quando não precisa sumarizar. Daqueles 4 eu precisei aqui nesse exemplo sumarizar só 2. Legal, né? Não preciso sumarizar tudo. Por lado de cá eu tenho o quê? Eu tenho o self-service. Lembra lá do Canvas que tinha a parte de dashboard, report e self-service? Aqui a gente faz separado, ó. O self-service a gente está colocando aqui embaixo. Eu tenho esses 4 Data Marts para fazer self-service e já posso botar aqui um link até para o documento de especificação de testes. Olha aqui que legal. Aqui eu tenho toda uma série de documentos, inclusive, cadê ele? Um Excel, aqui, ó, teste de indicadores, teste dos dados. Então eu já vou linkando. Se aqui o Canvas é a visão de negócio da solução como um todo, esse cara aqui é a visão por debaixo do capô da visão como um todo. Eu enxergo todo ele numa página só. Então aqui eu posso botar cada um dos Data Marts, compra, venda, estoque que eu vou precisar construir. E também eu vou fazer a construção do meu dashboard report, tanto buscando dados detalhados quanto dados sumarizados. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, eu tenho, então, para fazer meu dashboard, eu tenho 3 bases detalhadas e 2 sumarizadas, certo? O arquiteto, olhando para isso aqui, ele tem como template para construir, né? Ele vai trocar com os nomes reais. Aqui eu também posso botar um link para o meu documento de especificação de indicadores e um documento para especificação de teste dos indicadores. Lembra que é diferente de indicadores de métrica? Aqui eu vou testar os indicadores e nesse aqui eu vou botar os documentos de teste de métrica, beleza? E aqui também os documentos de especificação de cada uma das personas que a gente vai fazer. E olha que legal, a gente também usa um padrão de cores aqui embaixo para acompanhar o status do projeto. Então, quer dizer, backlog é tudo aquilo que eu tenho para fazer. Quando a gente começa esse documento, ele é todo cinzinha.
Aí eu começo a fazer, eu já pinto uns de laranja, passo para homologação, pinto de amarelo. O pessoal já está me olhando e rindo ali, que está acostumado com esses trejeitos aqui, né? Ficou tudo pronto, está produção. Então a gente faz isso aqui no momento zero, dali a 1 semana, 2 semanas, tu olha para cá e tu já vai ver as coisas ficando mais perto do verde. O projeto todo fica pronto quando está tudo verdinho aqui. Ah, mas se tem algo trancando, aí a gente pinta de vermelho e diz que está blocked. Na reunião de status a gente mostra, olha, esses 3 data marts aqui tá tranquilo, mas esse aqui tá com problema. Qual o problema? Não sei. Durante a reunião a gente conversa, vê o que é e toma uma decisão. Daqui a pouco a decisão pode ser, tira o data mart 4 de escopo e segue adiante, fazendo uma entrega do dashboard com os dados só daqueles 3. Entendeu como fica muito claro, muito lógico, tanto a construção de cada um dos componentes, quanto como é que vai estar o status. Então esse aqui é o documento principal, que ele é irmãozinho do Canvas, né? O Canvas é uma visão bem de negócio e esse documento aqui de especificação técnica, ele é o documento mais técnico do Canvas. E olha que legal também, ele também me dá vazão, aqui nesse exemplo tem 4, não podia ser 8, podia ser 3, a gente vai montar de maneira macro e também ele tem um template na outra página de quais são os entregáveis. Lembra que a gente falou que a gente entrega por Scrum de maneira gradativa, primeiro o skate, depois o patinete, depois a moto? Olha aqui, qual é o primeiro entregável? Aqui tem um exemplo de cronograma, entendeu? Eu posso botar por sprint. Eu não sei se o meu sprint vai ser semana, vai ser quinzena, vai ser mês. Em tempo de projeto a gente monta. Mas depois de rodar do Canvas, depois de entrado nessa visão macro, eu posso vir aqui e dizer, o meu primeiro entregável é a especificação funcional e técnica e a especificação de testes. Eu vou levar uma certa unidade de tempo para fazer isso. Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar o data mart 1 e vou construir ele no banco de dados, eu vou fazer a parte de self-service e vou testar os dados. Gente, depois de testar os dados, lembra do Canvas? Se aqui é compra, venda, estoque, eu posso pegar o compra e já entregar. É um entregável, entendeu? Então é importante que cada linha aqui seja realmente um entregável. Depois de X unidades de tempo, eu já consigo ter. Aí depois eu vou para o segundo data mart, faço a mesma coisa, boto unidade de tempo. Aí o pessoal pergunta, Celedo, quanto tempo? Eu digo, não sei, depende da performance que a sua equipe de desenvolvimento tem para fazer e que a sua equipe de homologação tem para homologar. Então você vai fazendo e medindo, e daqui a pouco, da segunda, terceira, quarta vez que você fizer dentro da sua empresa, você já vai conseguir saber qual é que é o tempo que a sua equipe leva, tanto para desenvolver quanto para homologar, beleza? Então aqui estou entregando papel, aqui estou entregando software pronto mesmo, entregue, lembrando aqui assim, né? O que eu vou entregar em cada um deles é uma tela semelhante a essa aqui, com os dados funcionando dentro da tua ferramenta, né? Que vai ser lá ou Click, ou Tableau, ou Power BI, não importa qual seja a ferramenta, mas é um entregável. E por último aqui, o quarto entregável é o dashboard feito, né? Esse carinha aqui, né? Esse carinha que eu especifiquei aqui, que eu tenho a especificação mais técnica dele aqui, né? Um dashboard e um report. Tá aqui, ó, eu vou fazer a construção do dashboard A e do report B, mas eu preciso ter todos aqueles data marts construídos para fazer. São pecinhas de Lego que a gente vai montando, né? Eu vou fazer o dashboard, eu vou fazer os testes do dashboard e eu vou fazer um quality assurance em cima do design, para ver se o design ficou adequado. A mesma coisa para o report, eu tenho que ter feito o dashboard, e aí eu vou construir o report, eu vou homologar esse report e eu vou fazer o envio o teste dos envios, né? Porque relatório geralmente ele é enviado por e-mail e aí eu vou ter a lista das pessoas que vão receber. Olha o que apareceu aqui. O data mart 4, por que ele apareceu aqui? Porque nesse exemplo a gente mostrou que ele estava trancado e ele acabou destrancando depois, lembra? Então esse exemplo aqui mostra bem a realidade do que acontece lá. Tendo o data mart 4 destrancado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda versão em cima do dashboard, porque na primeira versão eu não tinha o data mart pronto porque o dado ficou trancado, né? E aí de novo eu faço a rehomologação. E aí eu tenho uma pré-entrega final, que daí o que eu faço? Aí o arquiteto que participou dessa construção, ele entra de novo e dá uma olhada em tudo para ver se o que está por baixo do capô faz sentido, se tem que atualizar a documentação e assim por diante. E a mesma coisa a parte de design, a gente faz um QA de novo em todo o design para ver como é que ficou ali a tela. E na entrega final mesmo é teste de usabilidade e o feedback do cliente, né? Então isso aqui fecha o ciclo todo desse processo. Beleza? Então tá, continuando aqui,
Eu mostrei para vocês a relação ali entre o Canvas, né, e a parte mais da arquitetura do Canvas aqui, né, bem alto, uma arquitetura bem alto nível de entregáveis e uma ideia aqui de cronograma que dá para fazer. E agora nós vamos detalhar cada um desses data marts aqui. Vocês lembram dessa figurinha aqui? Ó, a versão digital daquele cara que nós vamos passar limpo aqui com as métricas, com as dimensões, todos esses caras que precisam. Só que em frente ao usuário nós viemos só até aqui, né? Agora nós vamos levantar o capô e vamos vir aqui, ó, essa aqui é uma parte funcional, aqui agora a gente entra numa parte mais técnica. O que nós vamos botar aqui? Quem é de TI já me olhou e já sorriu, né? Pô, enfim, eu encontrei uma estrela, né? A base do Data Warehouse são essas estrelas aqui, onde a gente coloca o fato aqui, por exemplo, a tabela de cabeçalho, itens de notas de venda, e aqui a dimensão cliente, dimensão produto, dimensão filial e assim por diante. Vamos colocando fatos e dimensões da volta, né? Aqui do lado a gente tem um checklist, isso aqui é bem legal, a gente faz aquela perguntinha do 5W2H, né? Para quem não conhece, quem, o que, quando, para garantir que todas as perguntas estejam resolvidas aqui. Lembra que eu comentei com vocês que essa tela tem que ser capaz de responder todas as perguntas sobre aquela informação em menos de 3 cliques? Aqui tem um checklist para nós garantir que isso aí vai dar certo. Tem volumetria, e através da volumetria de quantos milhões de registros em média tem nessa base, é que o nosso arquiteto vai tomar a decisão se ele precisa sumarizar ou não. Lembra que a gente comentou lá atrás? E aqui nós temos uma base, uma estrutura mais detalhada que aquela. Ela é parecida com essa aqui, ó. Ops, ela é parecida com essa aqui, só que essa aqui é bem alto nível. Já essa outra, para cada data mart, aí sim eu vou até a tabela, tá? Ó, para ter, ó, desde a origem, para ter esse dado na origem, ops, trocou. Para ter esse dado na origem lá no SAP, eu vou fazer esse processo de extração usando tal ferramenta, aí pode ser o Click, pode ser o ODI, pode ser o SAP HANA, eu vou usar alguma ferramenta para extração, eu vou mostrar onde é que vai ficar meus dados extraídos, pode ficar num Oracle, pode ficar num SAP HANA, pode ficar num QVD, o meu transformador, e aí eu vou mostrando cada uma das etapas, eu vou botando o Data Lineage, mostrando o dado, documentando aonde isso aqui vai ser feito depois, inclusive com as sumarizações, se for necessário, por último subindo nos Dashboard Report. E também usando aquela mesma paletinha de cores aqui, para nós ir mostrando, né, o que está em desenvolvimento, em homologação, em produção ou até bloqueado, tá? Então eu vou fazer um documento desses aqui, eu vou dar um nome, deixa eu só abrir aqui para mostrar o nome para vocês. Esse documento, ó, Sistema, Data Mart, Especificação Funcional. Então vamos supor que seja SAP, notas de venda, SAP, notas de compra, Salesforce, pedidos de venda, entendeu? Nós vamos criar um documento desse aqui para cada data mart que nós encontramos aqui, funcionalmente, e aqui, tecnicamente, beleza? Então, esse cara aqui especifica aquele data mart. Aí eu tenho outros 2 ou 3 documentos complementares, tá? Que esse aqui é a especificação técnica de cada indicador. Por questões de tempo aqui eu vou passar meio rápido, mas no curso, quem for fazer, dá para ver isso aqui com mais... A gente disponibiliza, né? Quem participa do curso disponibiliza todo esse material e a gente consegue daí fazer a especificação tanto dos indicadores, né? Que a gente vai colocando aqui o responsável de cada indicador, a fórmula de cálculo, inclusive dizendo a fórmula daquele indicador, como é que ele é calculado. E por último aqui eu tenho a especificação de teste dos indicadores e das métricas. Então eu vou dizer que esse indicador eu vou testar, por exemplo, fevereiro, no total tem que dar 1000. Isso aqui eu faço durante a especificação. Quando eu vou executar, eu coloco aqui 999,50. Está dentro da margem de tolerância? Então fechou. Já esse outro aqui deu 22% de diferença. Está fora da margem de tolerância, não fechou, entendeu? Então eu tenho aqui, se eu tiver 50 indicadores, eu boto aqui os 50 indicadores e ele vai me dizer se bateu, se não bateu, se eu tenho que voltar lá para fazer. Então isso aqui é no momento da especificação, esse aqui no momento do teste do desenvolvedor, né? E aqui no momento da homologação final, tá? Então é um template para facilitar a questão dos testes de indicadores. De maneira análoga, eu tenho um aqui muito parecido, mas é aí orientado para os dados ali do Data Mart. O que muda aqui, que em vez de ser para indicador de departamento, eu estou indo por teste, tá? Por teste de Data Mart, tá? Gente, passei
de novo, rapidão, os distintos, uma série de documentos que a gente usa para facilitar essa especificação, desde o Canvas até um macro do Canvas, até uma especificação de cada um dos data marts que eu vou encontrar, ajudando ainda, mostrando também os documentos que especificam testes ali no final. Certo? Prazer ter vocês por aqui. Até mais. Bem, a quarta parte, então, do nosso curso tem a ver com catálogo de dados, né? Recapitulando, no BA nós preenchemos este cara aqui, no de UX a gente tinha toda a liberdade para preencher esse aqui, no de catálogo a gente preencheu esse, no de arquitetura a gente preencheu esse, né? Entre outros documentos preencheu esse aqui, e agora nós vamos falar de quê? De catálogo de dados. Gente, o catálogo de dados pode ser feito no final, pode ser feito antes, ele corre em paralelo, tá? A gente explicou lá no início que o Canvas, lá quando nasceu, ele já nasceu com essas duas páginas aqui, porque é uma dessas para departamento e é uma dessas para cada dado. Departamento, necessidade das pessoas e disponibilidade de dados, tá? O catálogo é catalogar vários desses, basicamente é isso, tá? Como é que a gente faz? A gente utiliza técnicas do Dama-Bock, que a gente pode explicar depois, mais tarde, como é que funciona, mas basicamente o catálogo é entender o processo de negócio para buscar os dados, tá? Imagina, pessoal, uma empresa vista do alto, tá? Estou passando, aqui tem uma empresa, estou passando de helicóptero por cima e eu estou filmando tudo que está acontecendo lá dentro. Imagina que alguém recebeu um telefonema, é um cliente, ele quer informações sobre o produto. Esse telefonema está registrado, geralmente num Salesforce da vida. No final desse telefonema ele faz um pedido, porque ele está precisando daquele material que a fábrica produz. Esse pedido é registrado, geralmente no Salesforce ou no SAP. E aí, o que acontece? Eu vou ter que ver se eu preciso, o que eu preciso fazer para entregar. Para entregar isso, eu posso pegar do meu estoque ou eu tenho que produzir? Bom, então, essa pesquisa ao saldo do estoque também pode ser registrada. Vamos supor que eu não tenho que eu tenho que produzir, então eu tenho que fazer um planejamento da produção. Ah, mas será que eu tenho essa matéria-prima? Então eu vou ter que fazer compra. O pedido de compra, a ordem de compra, o faturamento desse pedido comprado, tudo ele fica registrado. E aí eu vou o quê? Eu vou fazer o apontamento da produção, eu vou entregar no cliente, vou fazer o faturamento. Todos esses processos que eu citei ocorrem aonde? Ocorrem em sistemas. E esses sistemas armazenam em banco de dados. O nosso catálogo, a maneira mais lúdica de entender esse processo é: bota um post-it aqui para cada processo do meu processo de negócio. Depois eu volto aqui, depois eu dou um zoom aqui melhor, mas mostrando em qual é o sistema que ele acontece, ou no SAP, ou no Salesforce, ou em outro sistema. E por último eu volto em documento. O que é isso, documento? Bom, documento é o documento original que a gente vai explicar para vocês ali. A gente já propõe um catálogo prévio com algumas informações, mas complementa com o catálogo de vocês. Então, catalogar os dados é isso, identificar quais são os documentos originais que ficam disponíveis para que se possa fazer self-service com esses dados e que se possa fazer também dashboards e reports depois, certo? Se eu tenho um catálogo bem estruturado, é muito mais rápido o trabalho do analista de negócio que vai fazer isso. Senão, alguém pode precisar de uma tabela de município e o outro precisar de uma tabela de cidades e ter essa construção em separada, mas na verdade é a mesma coisa. Alguém pode dizer que quer vendas e não está muito claro se ele quer pedido de vendas ou nota de vendas, que são duas coisas diferentes. Então, catalogar os dados é muito importante para não haver retrabalho, beleza? Então, continuando aqui a parte do catálogo de dados, né? A função do catálogo de dados é desempenhada geralmente por um administrador de dados. Não estou falando do DBA, do administrador de banco de dados, estou falando do administrador de dados mesmo, aquela pessoa que é responsável para garantir que a empresa não tenha, por exemplo, uma tabela de municípios e outra de cidades. A gente sabe que significa a mesma coisa, certo? Então essa pessoa tem essa função de catalogar de maneira macro. E em Analytics, em Data Analytics, é muito importante essa função. Às vezes ela é deixada meio de lado. Então, assim, o que a gente trouxe? Um dos documentos que a gente tem da nossa especificação é o Data Catalog Canvas, que eu vou abrir ele aqui com vocês. Ele é espelhado no Dama-Bock, tá? Se vocês não conhecem ainda o Dama-Bock, eu recomendo a leitura, bota no Google, Dama, DM-Bock, tá?
onde ele ensina uma série de itens relativo à governança de dados. E tem um item específico chamado catálogo, que ele prega o seguinte, ó, eu já tentei catalogar dados de muitas empresas e é uma tarefa que uma pessoa pega para si, um administrador de dados, e tenta catalogar o todo. Mas o Dama prega que a gente tem que dividir para conquistar. Então ele recomenda 3 níveis de catálogo. O nível 1 são só conceitos macro corporativos de 12 a 20 itens. Compras, logística, marketing, coisas bem alto nível, entendeu? Então uma pessoa dentro da área de Data Analytics fica responsável só pelo nível 1. Esse é o administrador corporativo dos dados. E ele vai ter de 12 a 20 administradores de dados, que aqui ele chama de Data Owners. Cada um vai ficar responsável por uma área. Na próxima lâmina vai ficar mais... Lâmina entrega a idade, né? Na próxima página vai ficar mais claro isso aí, tá? E aí a gente constrói outras 12 a 20 itens de nível 2, que são entidades significativas, tá? De 120 a 200 itens, tá? Então cada um desses, vão arredondar aqui para 12 Data Owners, fica responsável por construir o seu catálogo. E aí fica mais suave a construção. E no nível 3 que a gente vai até o nível de atributo, tá? Então essa aqui é o que prega o Dama e nós fizemos uma adaptação aí para o Data Driven Canvas, tá? Esse documento aqui acho que é comum para vocês estão acostumados a enxergar ele. Ele existe desde lá do início, tá aqui ele, quando a gente fala de uma empresa vista do alto, lembra? Então nós associamos com o Dama da seguinte maneira. O Dama prega um catálogo, né, de 3 níveis. O nível 1 é a área de negócio, bem macro. O nível 2 é o detalhamento dos documentos originais, para quem é de TI, tabela FATA ou Data Mart. E o nível 3 é onde a gente chega até os atributos. O que é os atributos? O que são os atributos para nós? As métricas e as dimensões. Entendeu que ficou uma hierarquia muito fácil de entender? E aqui é aquela perguntinha que a gente faz ali, que a gente explicou mais cedo, sobre me conta o teu processo, uma empresa vista do alto, que recebe um telefonema, lembra que a gente vai colando post-it aqui? A gente falou agora há pouco ali essa questão. Como é que fica depois de pronto, gente, esse nível 1? Esse nível 1 depois de pronto ele fica assim, até vou apresentar aqui para ficar maior. A gente tem nesse template 20 quadrinhos, porque o Dama diz que é de 12 a 20, então a gente deixou 20. E aqui nesse exemplo a gente preencheu, por exemplo, dados financeiros. Alguém da empresa fica responsável pelos dados financeiros. Vai ter um Data Owner e vai ter um Data Steward. Qual é a diferença? O Data Owner, ele tem a caneta, é o dono. E o Data Steward é o cara que tem o tempo, tem o relógio, tem o braço. É o cara que vai trabalhar para especificar esse dado. Sempre uma dupla, senão não funciona, tá? E eu posso ter os dados de recebimento. Eu posso ter os dados de recursos humanos. Aqui são uns exemplos, como a IMAPS faz isso há mais de 20 anos, eu faço isso há mais de 20 anos, pelo menos 10 na IMAPS, a gente já sabe mais ou menos os agrupamentos de dados que tem dentro da empresa. Então aqui é só uma proposta inicial, mas durante o curso a gente ensina vocês como fazer esse agrupamento do nível 1, tá? Facility, que é mais coisas assim do tipo viagens, reembolso de despesas, essas questões que não estão ligadas direto à operação. Os dados de tecnologia, os dados de pagamento, os dados de compras, os dados de serviços, né, de chamados que eu posso ter dentro da empresa, os dados de vendas e de marketing, dependendo do tamanho da empresa pode estar junto, aqui nesse caso a gente optou por separar, os dados de logística, os dados da própria operação e produção, os dados jurídicos, os dados de materiais, né, os dados de saúde, de qualidade, e aqui foi os exemplos que a gente deu, entendeu? A ideia é que não haja dado dentro da empresa que não esteja agrupado dentro desses 16 itens. Ah, mas surgiu mais um, eu vou ter que ver em qual deles eu coloco. Ou eu crio uma caixinha, sempre limitada a 20. Porque essas 20 pessoas aqui, eles vão ser nossos coautores do catálogo. Entendeu a diferença? Não é um cara dentro da TI catalogando todo. Um cara dentro da TI, ele vai ter essas 20 caixinhas e ele vai ter 20 amigos espalhados pela instituição, cada um responsável por catalogar seus dados. Então, compete a quem catalogar os dados de vendas? Muito provavelmente alguém da área comercial. Compete a quem catalogar os dados do RH? Muito provavelmente alguém da área de RH. Entendeu? E não fica sob a responsabilidade da TI. A responsabilidade da TI é saber o telefone das pessoas. Estou indo adiante aqui. E aqui nós temos um exemplo de catálogo nível 2.
os dados financeiros, um exemplo de catálogo nível 2 de financeiro. Deixa eu dar um zoom aqui. Um exemplo de catálogo nível 2 do financeiro, tá? Eu posso ter, por exemplo, saldo contábil, eu posso ter movimento contábil, movimento conta banco, conta caixa. São informações que podem dar origem a um data mart. Aqui no RH, que é mais fácil o pessoal conhecer, eu tenho folha de pagamento, eu tenho ponto de funcionário, eu tenho quadro de pessoal. Então, quando eu estou aqui, ó, listando, né, minhas métricas e da onde que vem os data marts, cada caixinha dessa aqui é um cara desses. Cada caixinha desse aqui tem que estar num cara desses aqui do meu catálogo. Se eu construir o catálogo antes, eu sei que é do RH, mas o que que tu quer? Tu quer saber, lembra que eu queria lá naquele exemplo anterior, a quantidade de funcionários? Da onde que vem a quantidade de funcionários? Vem da folha ou vem do ponto ou vem do quadro? Poxa, gente, geralmente vem do quadro de funcionários, né? Então é daqui que eu vou buscar. E mais do que isso, a gente coloca aqui uns quadrinhos, pelo menos 2, para dizer de que sistema vem. Porque o quadro pode vir do SAP, por exemplo, enquanto que a folha pode vir do Senior, né? E tem um exemplo aqui, acho que na outra página, de vendas. O pedido de vendas, para eu poder ter o pedido, eu tenho que ler o SAP e o Salesforce. Então a equipe, quando for desenvolver esse data mart de pedidos, como dono de vendas, ele disse, eu só consigo dizer que é um pedido se eu for no Salesforce junto com o SAP. Então a gente já sabe que pelo menos para construir este data mart analítico, esse self-service, eu vou precisar de 2 processos de carga, ir buscar no SAP e ir buscar no Salesforce. Então ele vai ser mais demorado de fazer do que esse aqui que vai buscar só no Salesforce. Vocês estão vendo que está tudo interligado e facilita o acesso, facilita a visualização? Então aqui nós temos, só para fechar, deixa eu botar aqui um ajustar, um exemplo dele no nível 1 e um exemplo do nível 2 de 5 áreas de negócio, o exemplo do nível 2 de outras 5 áreas de negócio. E a Emaps tem alguma expertise, tem boas expertise de algumas verticais. Nós trouxemos para cá também alguns exemplos em planos de alguns exemplos de catálogo de dados em planos de saúde, em gestão hospitalar, que a gente é muito forte nessa área. Alguns exemplos no poder judiciário, em órgãos de controle, em bancos, em financeiros, que são dados que a gente está acostumado a fazer, certo? Então, no curso de catálogo de dados, o Canvas de catálogo de dados, que é esse cara aqui, nos ajuda a catalogar o dado para tornar mais fácil a vida de quem for fazer dashboard depois, certo? E no curso de Canvas e catálogo de dados, a gente vai ensinar vocês como fazer essa construção dentro da empresa de vocês. Bem, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Foi um prazer ter vocês até aqui. Se ficaram até aqui, significa que gostaram, né? Se você já fez o download do Canvas, já está usando, ótimo. Se não, acesse esse site aqui, que o Canvas é completamente gratuito. Vai estar escrito aqui do lado o local para você fazer o download. Se você já é aluno dos nossos cursos, ótimo. Se você não for aluno ainda, o que você pode fazer? Você pode entrar no site aqui do lado, dataschool.com.br, conhecer nossos cursos. Nós temos cursos gravados, como esse aqui, nós temos cursos ao vivo, com uma boa periodicidade, a gente pode trocar figurinhas ali, e nós temos também mentorias, que a gente pode ficar acompanhando vocês aí durante a sua jornada, 3, 6, 12 meses, é um processo bem legal que muita gente está gostando. Além, obviamente, de contratar esse curso para ser feito em company, né, dentro aí da sua empresa, certo? E se você ainda não conhece as soluções da Emaps Data Group, né, pode entrar no site que está aqui do lado, emaps.com.br, conhecer o que a gente faz ali na parte de DataVis, engenharia de dados com a Data Lakers e também de Data Science com a ForLab, certo? E nos siga nas redes sociais também, que tem um monte de material disponível por aí. Um abraço, bom estar com vocês.